Uma das maiores dúvidas na segunda fase dos concursos jurídicos é o material de consulta. O que levar para a segunda fase? Como grifar esse material? Quais anotações pode ter nesse material? O que é permitido? O que é proibido? Como vedar as partes do vade-mecum que não podem ser lidas na hora da prova? Então, nesse vídeo, eu preparei exatamente para trazer para vocês um manual completo e definitivo do material de consulta de segunda fase. Fica por aqui que até o final do vídeo você vai compreender a resposta para todas essas perguntas, saber exatamente o que levar para a segunda fase, como preparar esse material e muito mais. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que cada prova discursiva é única. Cada banca examinadora vai abordar esse tema de uma forma. Então, mas como é que você vai trazer um manual definitivo? Eu vou trazer as regras gerais, que servem para a maioria dos concursos jurídicos. Mas você precisa avaliar, obviamente, o edital de cada prova. E mesmo avaliando o edital de cada prova, você fica em dúvidas. Então, são essas dúvidas que nós vamos sanar aqui nesse vídeo também. Então a gente vai trazer um manual, as regras gerais e sanar as principais dúvidas sobre o material de consulta de segunda fase e mais. A gente vai mostrar para vocês como preparar esse material para a prova, tanto no seu estudo quanto para a sua prova. Primeira coisa então, pessoal, existem concursos que admitem, a maioria admite a consulta, concursos jurídicos, tá? Magistratura, promotor, procurador, defensor, delegado, cartório, que admite, a maioria admite a consulta na segunda fase. Consultar ali a legislação, o seu vade-mecum. Agora, existem alguns poucos concursos, principalmente algumas PGMs menores, que não admitem a consulta de segunda fase. Esse não é o nosso foco aqui. E muita gente fica preocupada, poxa, mas não admite consulta de segunda fase, como é que eu vou fazer? Ó, presta atenção. Quando não admite a consulta de segunda fase, a prova é menos complexa, porque ela não pode exigir de você que você indique ali os dispositivos que respondem às questões. Ela só vai poder exigir de você aquilo que é o conhecimento geral sobre o tema. Então, diminui um pouco a complexidade, muito embora você não tenha consulta. Então, de um lado diminui um pouco a complexidade, de outro você tem um pouco mais de dificuldade, porque você não tem o apoio do vade-mecum, mas basicamente você vai ter essa menor complexidade quanto à citação de dispositivos. Mas vamos lá, pessoal, regra geral sobre os materiais permitidos. Quando as provas admitem aqui a consulta de segunda fase, nós temos uma regra geral sobre aquilo que é permitido. Então, o que é permitido? Legislação não comentada, não anotada e não comparada, né? Hoje em dia eu não sei se tem muito, mas quando eu fazia a prova, a gente tinha muito o CPC comparado, porque tinha pouco tempo que tinha sido publicado ali, tinha entrado em vigor o CPC 2015, tinha ali a reforma previdenciária, então a CLT comparada antes e após a reforma trabalhista, né? Então tinha, às vezes, esses comparativos nos códigos, isso é, em geral, vedado. Você pode levar a legislação, pode levar o vade-mecum, mas não pode ter comentários, anotações e comparações entre códigos, leis, etc. Pode levar códigos, decretos, resoluções. Como é que eu levo decreto e resolução? Como é que eu levo legislação avulsa? Em geral, você pode levar legislação e atos normativos impressos de repositórios oficiais contendo o endereço eletrônico no rodapé da página. Então você imprime, por exemplo, ali a lei direto do site do Planalto, vai sair no rodapé da página o endereço eletrônico ali do site do Planalto, da página que você baixou. Instruções normativas, portarias, índice remissivo. Pessoal, o índice remissivo é permitido e ele é muito importante para a sua prova de segunda fase. Você precisa saber utilizar esse índice remissivo porque ele vai te fazer ganhar muito tempo na hora de procurar as leis. Então, o índice remissivo ele é permitido. Normalmente ele vem no vade-mecum e é permitido. Regimentos internos, você pode baixar e imprimir de repositório oficial. Tratados internacionais, desde que sem anotações, sem comentários. Beleza? Então, pessoal, importantíssimo aqui esses materiais que você pode levar. E é importantíssimo também aprender a usar o índice remissivo, como a gente citou, porque a prova discursiva ela é uma grande pesquisa, né? Você vai ter que sair pesquisando muita coisa ali. Muita coisa a gente vai te mostrar como deixar preparado para você encontrar mais fácil ali na hora da prova, mas o índice remissivo vai te ajudar demais a encontrar algumas coisas que não estão ali preparadas. Outra coisa que é interessante também e que você pode levar para sua prova são aqueles vade-mecums específicos que às vezes alguma editora
editora faz para aquele concurso, com as normas locais daquele concurso, com as leis estaduais importantes daquele concurso. Então, por exemplo, Vademecum da PGE São Paulo. Às vezes a editora vai lá e cria um Vademecum de PGE São Paulo, você consegue levar para a prova também, tá? Não tem problema nenhum, desde que não anotado, não comentado e não comparado. E o que não é permitido? Bom, a gente já teve mais ou menos aqui uma ideia, mas não é permitido código comentado, anotado ou comparado, anotações pessoais, livros, apostilas em geral. Então, cuidado com esse ponto aqui, tá? A gente já vai falar o que você pode fazer no material que você vai levar para a prova, né? O que você pode anotar, o que você pode grifar e tal. Mas você não pode fazer anotações de conteúdo ali, tá bom? Súmulas e jurisprudência. Pessoal, muita atenção. As remissões simples às súmulas e à jurisprudência, vide súmula 473 do STF, não tem problema, não pode ter o conteúdo da súmula ali. Assim como não tem problema, a maioria dos vademecums que tem lá, depois de algum artigo, vide recurso extraordinário, ADI, X, Y, Z. Em geral, as bancas não implicam com isso, tá? Pode ter, não pode ter o conteúdo ali do julgado, tá bom? Ou o conteúdo ali da súmula, não pode. Ah, professor, mas a maioria dos vademecums tem ali uma parte com a súmula, você tem que vedar essa parte. Eu vou te ensinar nesse vídeo também como você vai fazer essa vedação. O vídeo é completão aqui para vocês, tá bom? Não pode ter, em geral, enunciados, enunciado do Fórum de Processualismo, não pode. Enunciado aqui do Conselho de Justiça Federal. Não pode ter. Não pode ter exposição de motivos. Exposição de motivos é fonte doutrinária. Não pode ter também. Cópias reprográficas como xerox ou similares, tem que ser original ali. Revistas, livros de doutrina, obviamente, apostila, outros materiais, dicionários, computador, notebook, tablet ou equipamentos similares. A gente tem que falar, né, pessoal? Vocês já sabem, isso é óbvio, mas é importante a gente falar, tá? Então tomem cuidado. Agora, quando eu falo que não pode súmula nem jurisprudência, toma cuidado também, porque as remissões simples à jurisprudência nos códigos ou nos vademecums em geral são permitidas, né? Vide ADI e tal, não tem problema. Agora, o que você pode modificar no seu vademecum? O que você pode fazer no vademecum para levar para sua prova? Você pode grifar com marca-texto, você pode sublinhar a caneta, circular palavras e números de artigos, fazer asteriscos ou outras marcações simples à caneta. Você pode fazer simples remissões a artigos ou texto de lei. Isso pode. Vide artigo tal do Código de Processo Civil. Vide lei tal. Isso pode fazer, você pode fazer a caneta, você pode fazer a mão. Que não pode ter anotação de conteúdo, mas remissões simples pode sim. Em geral, pessoal, é possível, inclusive, você fazer remissões simples a materiais de consulta que sejam proibidos, como, por exemplo, você fazer aqui remissão a uma súmula, vide súmula 473, mas não pode ter o conteúdo da súmula 473 ali, entendeu? Isso, em geral, é permitido, sem conter outras palavras ou texto. Post-its com remissões simples, artigo ou a lei. Post-it também, em geral, é permitido. Vou deixar aqui algumas fotos de vademecums para vocês analisarem, verificarem como que a gente pode levar o vademecum para a prova, tá? Pode estar bem rabiscado, com marca-texto, não pode ter conteúdo, não pode ter comentário, mas simples remissões em geral é possível. Uma questão polêmica aqui, que são as etiquetas anotadas, né? Eu vou deixar aqui a foto para vocês. Em relação a essas etiquetas com anotações, de maneira geral, as bancas não admitem. Mas assim, é difícil você trazer uma regra geral, porque boa parte admite, outra parte não admite essas etiquetas que trazem ali algumas anotações, tá bom? Então, tomem bastante cuidado com isso, isso vocês precisam analisar com calma o edital, né? E cuidados especiais, né, pessoal, com relógio celular. Não pode apitar, não pode ter nada. Relógio, pessoal, só se for relógio ponteiro, tá? Aquele sem qualquer tipo de tecnologia, o relógio não um relógio que não seja ali, que não tenha de preferência qualquer tipo de alarme, né, que não tenha qualquer tipo de barulho mesmo, porque isso realmente dá problema, tá bom? Isso realmente dá problema ali na hora da prova. Se tocar, se apitar, você vai perder a sua prova, vai ser eliminado. Celular nem se fala. Tira a bateria, deixa desligado, tira todos os alarmes, beleza? Beleza, vamos passar para o próximo ponto.
Atenções que você precisa ter, coisas importantes que você precisa ter em mente. Primeiro, leia atentamente o seu edital. Por mais que a gente dê aqui a regra geral, um manual de segunda fase, pode ser que o seu edital fuja do padrão um pouco, tem uma regrinha diferente. Então, leia atentamente o edital quanto à parte de consulta da segunda fase. Veja se tem algum edital específico de convocação para a segunda fase ou orientações da banca para a consulta de segunda fase. Em geral, as bancas publicam algum ato, né, alguma orientação ou até mesmo a convocação para a segunda fase, indicando ali e tirando várias dúvidas sobre material de consulta de segunda fase. Então, fica atento a isso. Na dúvida, consulta a banca examinadora. Você pode consultar a banca examinadora mandando um e-mail para lá, com base no seu direito de petição também, tá incluído aqui, tá? Então, você tem esse direito de consultar a banca examinadora. Tá certo que às vezes ela pode chegar e responder, né? Ah, tá no edital, tá lá no edital, mas você vai consultar ela. Em geral, as bancas respondem, né? Então verifica se tem alguma orientação específica da banca, né? Vou até deixar aqui um exemplo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, né? Vou deixar aqui na tela para vocês, que publicou uma recomendação sobre o material que vai ser fiscalizado. E, pessoal, jogue sempre com precaução, esse ponto é importante. Eu tinha o meu material todo marcado, grifado, sublinhado, todo rabiscado ali, então eu levava ele e levava um outro mais recente, mais atualizado e limpo para a prova. Porque se desse problema com um, eu tinha outro. Mas só levava isso. Tem gente que chega com mala, né? Tem gente que chega com mala ali para fazer prova. Um monte de vadimeco, um monte de código isolado. Ele não usa nada daquilo, mas o pessoal leva por conta da precaução mesmo, né? Não precisa chegar a tanto, mas seja precavido. Seja precavido aí para não ter problema. E outra precaução importante, além de levar mais de um vadimeco, adotar interpretações mais restritivas. Na dúvida, seja mais restritivo, seja mais cauteloso, a não ser que aquilo vá fazer uma diferença enorme na sua segunda fase, mas eu particularmente prefiro ser cauteloso. Então vamos lá, pessoal, o que levar para a segunda fase, né? Eu falei que o vídeo ia ser completão, né? Então aguenta aí que a gente já está chegando aqui no ponto crucial do vídeo. Você tem que levar, obviamente, o seu vadimeco. Agora, cuidado ao levar o seu vadimeco de estudos, porque às vezes ele pode estar desatualizado. Se já passou ali mais de 6 meses, mais de um ano que você está com aquele vadimeco, compre um vadimeco novo, mas compra da mesma marca, porque você já está acostumado com aquela disposição. Eu sempre comprava da mesma marca, então quando eu chegava na prova, às vezes eu já abria o vadimeco direto na lei que eu estava querendo achar, porque eu já sabia ali mais ou menos onde que eu tinha que colocar o dedo para abrir o vadimeco naquela página. Então, compra um da mesma marca e leva aquele vadimeco para sua prova. Leva o seu também de estudos, se ele tiver ali no modelo permitido pela banca, né? Mas tem um vadimeco novo aí e atualizado principalmente para você. Você pode levar o vadimeco personalizado do concurso, como a gente falou, normas relevantes impressas de repositório oficial com o endereço eletrônico no rodapé da página, coletâneas de legislação por disciplinas. Às vezes você tem um examinador ali na prova que é muito focado em direito ambiental, por exemplo. Às vezes o seu vadimeco não tem todas as leis ambientais, então às vezes você compra um código ou uma coletânea de legislação ambiental, na verdade aqui, que vai ter muito mais coisa do que o vadimeco geral, né? Legislação do estado, se o edital permitir, você pode levar aqui também para a prova as legislações mais importantes do estado. E resoluções relevantes, por exemplo, resoluções do CNJ para a prova de magistratura, muito importante. Às vezes resolução do Senado, também às vezes tem uma resolução do Senado importante. Beleza, e aqui um ponto muito importante do nosso vídeo, como você vai preparar o seu material de consulta. Primeiro, tenha um vadimeco com antecedência. Ah, mas eu gosto de estudar pelo site do Planalto, eu gosto de copiar aqui a lei do Planalto no Word, eu vou fazendo anotações, eu crio uma lei comentada minha própria. Legal, mas tenha o vadimeco. Para quê? Para você ir criando familiaridade, intimidade com o seu vadimeco. Você precisa ir estudando por ele para já ir criando essa intimidade, para chegar na prova você ter mais desenvoltura para encontrar ali os dispositivos, as leis sejam mais importantes. Então, por mais que você estude por uma outra metodologia, tenha em casa o seu vadimeco, pelo menos para você ir se familiarizando com ele, né? Leia uma lei e depois você abre o vadimeco e dá uma olhada ali onde está aquela lei, grifa os principais artigos, né? É importante. E vá grifando já o seu vadimeco. E aí você pode adotar, pessoal, várias estratégias. Eu vou aqui apresentar uma
maneira, uma metodologia para vocês, mas você pode adotar ou não. Primeira coisa que eu gosto de utilizar é um grifo normal. O grifo normal é aquele grifo de amarelo mesmo, para a ideia geral do artigo. Isso é, aquela ideia por meio da qual você entende tudo que o artigo está falando, né? Toda a ideia ali do dispositivo. Então você vai grifar, mas cuidado, você grifar só o que é essencial, grifa de amarelo. Depois você vai grifar de uma outra cor, pode ser laranja, por exemplo, as exceções, né? As bancas adoram cobrar exceções. Outra cor para requisitos, uma cor vermelha de preferência para prazos, né? Toma cuidado aqui para você grifar bem os prazos, às vezes você vai precisar fazer uma peça processual para avaliar a tempestividade de um recurso numa sentença, avaliar a tempestividade de uma manifestação numa sentença, etc. Então uma cor para prazos. E eu gosto muito de circular artigos que são muito cobrados, que são importantes para a segunda fase, e sublinhar, fazer ainda um asterisco do lado desse circular do artigo ali, quando ele é muito importante mesmo, e sublinhar as palavras-chave, tá? Sublinhar palavras-chave aí, passa um risco mesmo a caneta debaixo da palavra-chave. Então a gente tem aqui, basicamente, 7 modalidades, um índice de 7 modalidades aqui de grifos diferentes, de marcações diferentes que você pode fazer no seu vademecum. E remissões, aí você pode fazer a seu gosto, né? Outro ponto importante que você pode fazer para preparar o seu vademecum. Usa aqui etiquetas para separar os códigos e leis, mas toma cuidado com o que é permitido pelo edital, porque às vezes aquela etiqueta já escrita, né, com a anotação ou com aquele conteúdo às vezes não é permitido, então às vezes pode usar uma etiqueta, um post-it do tipo filipeta, que eu vou deixar aqui a imagem para vocês olharem, né, que é o post-it tipo filipeta para poder separar ali os códigos e as leis. E você pode usar esse post-it tipo filipeta também para pontos importantes, para peças e sentenças, né? Isso aqui eu peguei do meu amigo Bruno Terra, que ensinou isso numa aula aqui da magistratura, do Estratégia, e ele trouxe uma ideia muito interessante. Ele coloca aqui os post-its tipo filipeta para cada página do artigo, né? Para cada página em que se encontra o artigo do roteiro de sentença, né? Do roteiro da sentença. Então a sentença tem um roteiro. Ali você provavelmente vai ter um roteiro para fazer a sua sentença. E nesse roteiro você tem que ir citando os artigos. Então você já coloca na parte de cima do vademecum para sentença civil, na parte de baixo para sentença penal. E aí você vai colocando aqui da esquerda para a direita, do primeiro até o último ponto do roteiro, da página que se encontra o artigo do seu roteiro. Quer ver? Eu vou deixar aqui na tela para você ter uma ideia, mais ou menos de um roteiro de sentença civil aqui. Então você vai ter ali o relatório, artigo 489, inciso 1, julgamento simultâneo de ações, artigo 54, pedidos, questões pendentes de análise, 357, inciso 1, CPC, se é caso de julgamento antecipado 355. Então veja que você tem todo um roteiro e você vai colocando esses post-its na página dos artigos respectivos para você, na hora da prova, se situar e saber o que você tem que seguir ali no roteiro, né? Na sentença penal, você vai ter aqui um roteiro de sentença penal. Então você vai chegar ali na emendatio libelli, artigo 383, atenuantes, agravantes, caso de aumento e diminuição, 61 e 65 do Código Penal, inexistências excludentes, 26 do Código Penal, dosimetria vai estar marcado ali, 68 do Código Penal. Então você vai marcando essas páginas ali exatamente para você saber a ordem do seu roteiro. E por último, pessoal, aqui para a gente encerrar, como vedar partes proibidas do seu vademecum, né? Então você vai ter lá a parte de exposição de motivos, a parte das súmulas. Como é que você vai fazer? Você vai lacrar essas partes. Você vai colocar uma folha em branco, pode ser uma folha de papel A4, uma folha em branco na página inicial, né? Você pode cortar ela para ficar bonitinho. Vou até deixar uma imagem aqui para vocês verem. Você pode cortar ela para ficar bonitinho e vai grampear ou vai enrolar ali com durex, fita crepe, sei lá, o que seja, né? Então você vai lacrar essas partes do vademecum ali que são proibidas. Você coloca uma folha chamex branca na primeira página, que não dá para ver atrás, obviamente, e a outra na última página da parte que você tem que lacrar. Lacrou,
com o grampeador mesmo, ou com alguma fita isolante ali, né? E depois você vai lacrar as outras partes e leva o seu material. Faz isso antes da prova, tá? Porque nem toda prova o fiscal vai parar para fazer isso para você. Algumas ele faz, algumas você vai fazer ali junto com o fiscal vai olhar, vai fiscalizar e vai fazer, vai lacrar na hora, mas outros não tem tolerância, então já chega com ele pronto para não ter nenhum tipo de problema. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder outros vídeos como esse. E também comentar aquilo que você quer ver aqui no canal nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.